Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas Andrade, eu sou biólogo, sou produtor do podcast Alociência e eu tô aqui para fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher ter nascido diferente, você escolheria? Por exemplo, se você soubesse que você poderia nascer com uma doença grave, você escolheria mudar isso em você? Ou, sei lá, mudar o seu tamanho, a sua cor de pele, sua memória? Você arriscaria fazer isso? E eu vou além. E se você pudesse usar esse poder em outros seres vivos? Ou seja, escolher as características de animais, micróbios e plantas antes mesmo de eles nascerem. Tipo escolher que uma vaca nasça sem chifre. Ou que uma bactéria seja capaz de produzir um medicamento. Ou que uma planta tenha mais nutrientes e frutos maiores. Você tá achando que eu tô falando de algum videogame ou filme futurista, né? Não. Eu tô falando de exemplos do poder que a edição genética pode ter. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alociência. Esse episódio é ousado, ele foge do padrão de conversa que a gente faz aqui no Alô. Ele tem um formato narrativo jornalístico. Em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente fez uma investigação a respeito de edição genética em plantas. A gente pesquisou, entrevistou especialistas e a gente pensou em uma ordem lógica para você não só entender como a edição genética funciona, mas entender como elas se encaixam nas leis brasileiras e como elas podem mudar o mundo e a sua vida, para melhor ou para pior, em um futuro bem mais próximo do que você imagina. Saber sobre isso pode ser crucial para você formar sua opinião sobre o que você come, sobre impactos ambientais e sobre ética, em um mundo onde cada vez mais pessoas têm acesso a um kit de edição genética. É sério, isso é verdade. Esse podcast ele faz parte de um projeto maior que no final do episódio eu te explico, beleza? Então, por enquanto, bora entrar nessa história? Muitas das coisas que eu te falei agora já são possíveis de serem feitas. Existem algumas maneiras de fazer essa edição genética em laboratório. Mas o que é edição genética? Dentro de cada uma das suas trilhões de células que compõem o seu corpo, existe o seu DNA. As cópias do seu DNA estão guardadas no núcleo minúsculo das suas trilhões de células. O DNA é como se fosse um monte de bloquinhos, em sequência. Cada bloco carrega uma informação. A junção dessa sequência enorme de bloquinhos é uma receita que ajuda a produzir quem você é. Ela não determina tudo que a gente é 100%. Mas é nele que está escrito grande parte da sua aparência. Por exemplo, o seu tamanho, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, rosto, seu sexo. As receitas no DNA também influenciam alguns aspectos do nosso comportamento. A predisposição para algumas doenças, grande parte das suas preferências pessoais, humor, tendência a fumar e preferência alimentar, por exemplo. Se acontecer alguma alteração nesses bloquinhos, pode acontecer algumas transformações nas suas características. Toda essa informação hereditária é chamada de genoma. É a sequência única que você tem e mais ninguém nos seus bloquinhos de DNA. Mas e se a gente pudesse controlar cada um dos bloquinhos do DNA? Foi pensando nisso que em 2011, pesquisadoras da França e do Canadá desenvolveram um novo método de edição genética. O nome é estranho, se chama CRISPR, C-R-I-S-P-R. É uma sigla em inglês que, sinceramente, não vale a pena explicar. Enfim, o CRISPR é uma ferramenta para cortar o DNA em uma região específica. É usado para editar a sequência do DNA, ou seja, colocar, retirar ou substituir nucleotídeos, que são as letras que compõem as sequências do DNA, o que eu chamei aqui de bloquinhos.
Tudo isso para obter uma característica que a gente quer, por exemplo, a resistência de plantas à seca. A descoberta do CRISPR foi tão revolucionária que em 2020 essas pesquisadoras ganharam um prêmio Nobel. CRISPR nada mais é do que uma tecnologia mais avançada de um processo que a gente já vem fazendo há muitos anos. Essa voz é da Santuza Teixeira, professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, o primeiro experimento de manipulação genética foi em 1972. Certamente você não era nem nascido. Não mesmo. Mas eram processos pouquíssimo eficientes. A gente tinha que arrumar uma confusão no laboratório para conseguir alterar uma sequência no genoma de um bichinho muito fácil de trabalhar, que é a bactéria Escherichia coli. Antes do CRISPR, já existiam alguns outros métodos de edição genética. Eram métodos chamados de transgenia, que produz os famosos alimentos transgênicos, que eu vou explicar melhor mais pra frente. Era muito caro, porque é pouco eficiente, então você tinha que testar 1 milhão de vezes para conseguir um dando certo. Então, o que acontece? Quando vem os famosos transgênicos, né? Foi dominado por uma ou duas empresas no planeta e os produtos desses transgênicos tinham dono, né? Com o CRISPR, né? Vários laboratórios, a Embrapa hoje, né, no Brasil, já tem vários produtos onde a gente faz melhoria genética muito bem direcionada, muito precisa e é muito mais acessível à tecnologia. A grande conquista do CRISPR, e eu acredito que seja revolucionário, é o fato de você poder chegar no alvo que você quer mudar. Aqui quem fala é a Sara Agapito, geneticista do GENOC, Centro de Biossegurança da Universidade Ártica da Noruega. Com a transgenia a gente não conseguia, era aleatório essa inserção dentro do genoma. O CRISPR, ele consegue guiar, né? Você consegue guiar ele até a sequência, o gene. O gene é a sequência de bloquinhos. O gene que você quer alterar. Então, resumindo o audião, é o seguinte: o DNA em todos os seres vivos carrega a informação daquele ser vivo. E ele pode ser alterado por transgenia e mais recentemente com esse tal de CRISPR. Mas falando em produção de alimentos, qual é a vantagem desse método de edição genética? Vamos entender isso melhor agora no próximo bloco. Então, a gente já sabe que esse CRISPR é o novo método de edição genética de seres vivos e é considerado mais preciso que os outros métodos anteriores. Mas no fim das contas, para que usar o CRISPR na agricultura? Com o uso da edição genética, a gente consegue produzir variedade de plantas mais parrudas, ou seja, mais resistentes ao estresse, como calor, seca, pragas e doenças. Com essa técnica, já foi possível deixar plantas com maior quantidade de nutrientes. Por exemplo, já foi aumentado o teor de amido em variedades de milho e de arroz. Já foi modificado o cheiro do arroz também. E já foi aumentado o teor de nutrientes do tomate. Essa técnica é bem recente. Em 2016, os Estados Unidos aprovaram o cultivo do seu primeiro alimento editado por CRISPR. Um cogumelo que não escurece quando a gente corta ele. Já no Brasil, o primeiro produto agrícola resultado do sistema CRISPR foi aprovado em 2018, que foi uma variedade de milho com maior concentração de amido. E isso é bem interessante para a indústria, uma vez que melhora a textura do milho e também possibilita a produção de papel e cola a partir desse vegetal. E também com o CRISPR é possível aumentar o rendimento, ou seja, ter maior produtividade por planta, como já foi feito em linhagens de tomate, couve, milho, trigo e arroz. Apesar do CRISPR ser novo, não é nova essa ideia de transformar geneticamente uma planta com técnicas de biologia molecular para que se tenham mais vantagens na agricultura. Já faz mais de 20 anos que o Brasil vem usando um conjunto de técnicas chamadas transgenia. Esses métodos envolvem transportar trechos de DNA de uma espécie para outra, principalmente usando micróbios, por exemplo, bactérias, como transportadoras desses genes, como se fosse um carteiro mesmo.
Tipo, a bactéria leva o trecho do DNA, que no caso é a carta, retirado de um ser vivo, que no caso é o remetente, e deposita esse trecho de DNA dentro da célula de outra espécie, que no caso é o destinatário da carta. Acho que você entendeu, né? Mas presta atenção, o CRISPR não é a mesma coisa que transgenia, justamente porque são métodos diferentes de se modificar o DNA de um ser vivo, apesar de os dois serem técnicas para se formar organismos geneticamente modificados. Ok? Ok. Ainda falando sobre transgênicos, é importante que você saiba que existe um embate grande sobre a segurança de se consumir alimentos transgênicos. Apesar das coisas boas que os transgênicos trouxeram pra gente, a gente também precisa colocar na balança os possíveis danos à saúde e ao ambiente e os impactos na economia e na sociedade que os transgênicos podem causar, principalmente por causa dos usos dessas plantas e das leis que regulam esse uso. Para entender os problemas ambientais que os transgênicos causam, a gente pediu a opinião do Gabriel Fernandes, engenheiro agrônomo e assessor técnico do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Ele já dá outro ponto de vista para a gente. Por outro lado, eu acho muito fácil a gente concluir, e daí sim tem muita evidência, estudos documentados, mostrando que as preocupações agronômicas ou ambientais que eram anunciadas, né, no início do debate, 20 anos, 25 anos atrás, todas elas se confirmaram. Né, o desenvolvimento de superpragas, o desenvolvimento de pragas de plantas resistentes aos herbicidas, né, e a contaminação de espécies nativas ou de espécies crioulas. Né, isso tudo está amplamente documentado. Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo que já foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Melgarejo e mais 2 colegas, em 2015 a gente organizou um livro que a gente reuniu mais de 700 estudos científicos publicados, né, exatamente mostrando ou confirmando, né, alguns desses estudos ou mostrando assim evidências que no mínimo justificariam mais estudos. Essa contaminação que o Gabriel cita ocorre, por exemplo, quando um produtor de milho nativo é vizinho de uma produção de milho transgênico. Essas plantas se reproduzem pelo ar. Assim, pode ser que o pólen do milho transgênico atinja a flor do milho nativo, que mora ao lado. Assim, gerando descendentes com o DNA contaminado pelas técnicas de transgenia. Um exemplo disso aconteceu em 1995, no Canadá. Nesse ano, o país adotou pela primeira vez o plantio de um vegetal geneticamente modificado, a canola transgênica. A canola geralmente é usada para fazer biodiesel. Foram 3 tipos de canola transgênicas, cada uma modificada para resistir a um tipo de herbicida. Um veneno que a gente usa contra ervas daninhas, que mata o mato, basicamente. Assim como o milho, a canola se reproduz pelo ar, em distância de até 2 km. Pois então o que aconteceu foi que essas 3 espécies de canola transgênicas, em poucos anos, cruzaram entre si, produzindo novas variedades resistentes a vários tipos de herbicidas. Na província de Saskatchewan, no oeste do Canadá, no ano de 2000, já metade das plantações de canola de lá já apresentavam essas contaminações. Em 2002, mais da metade, invadindo plantações de trigo, aveia, ervilha. Em 2010, já podíamos ver a canola transgênica crescendo na beira de campos e estradas de Vancouver, que fica a mais de 1.600 quilômetros daquela província de Saskatchewan. Em vez de ajudar os agricultores a evitar essas ervas daninhas, a própria canola transgênica se transformou em uma erva daninha. Mais do que isso, uma planta invasora, resistente, que não pode ser eliminada pela maioria dos agrotóxicos. Além da questão ambiental, tem outros problemas que os transgênicos geram. Um problema tem a ver com o combate à fome.
Usar transgênicos pode aumentar sim a produtividade, mas a maioria desses alimentos vai ser exportada para países ricos. Outro problema são as patentes. Quando você compra uma semente transgênica, você não só paga por ela, mas paga uma taxa extra e assina um contrato de autorização de uso. E nesse contrato tem várias exigências. Por exemplo, ser obrigado a usar o agrotóxico do fabricante, que também custa caro. Em alguns casos, especialmente em países pobres, isso pode gerar problemas para os pequenos produtores. Ou seja, alguns críticos dos transgênicos afirmam que as verdadeiras beneficiadas desse processo não são os pequenos produtores, mas são as empresas multinacionais. Em meio a todo esse ambiente controverso que os transgênicos habitam, o surgimento do CRISPR traz maior confiança na criação de organismos geneticamente modificados, também chamados de OGM. Com essa técnica, a gente pode ter uma maior precisão, pois o CRISPR consegue identificar exatamente o trecho de DNA a ser editado e editá-lo com uma maior certeza do que os métodos de transgenia. Ou seja, o CRISPR tem um alvo muito bem estabelecido. Bem, não tão bem estabelecido, porque existe uma possibilidade de um pequeno erro de edição chamado efeito fora do alvo, mas isso eu conto daqui a pouco. Para finalizar esse bloco, eu preciso te lembrar que, além de promover melhorias na produção de alimentos em grande escala, o CRISPR também pode editar o DNA de vírus e animais. Assim, já existem estudos que pesquisam, por exemplo, como modificar o genoma de mosquitos para serem mais resistentes ao vírus da dengue ou da zika, ou como curar doenças genéticas, ou como modificar células de câncer para combatê-los, ou como criar órgãos, ou como no caso de uma startup americana que estuda como criar um mamufante, um animal metade mamute, metade elefante, entendeu? Mamufante, sacou? Enfim, as possibilidades de uso do CRISPR só aumentam, mas nem tudo são flores. Apesar de soluções incríveis, existem muitas críticas ao uso do CRISPR. No próximo bloco eu vou trazer outras opiniões e discutir problemas sérios que o CRISPR pode causar. Você é bom de imaginação e lógica? Eu vou te pedir para imaginar o seguinte. Imagina que você está mexendo no computador, com um aplicativo de texto aberto na sua frente, pronto para escrever. Então eu te peço para você escrever quaisquer palavras que vierem na sua cabeça. Qualquer uma, sem parar. Você só escreve, sei lá, casa, gato, pato, mato, boi e por aí vai. Eu te peço para escrever 20 palavras aleatórias da sua mente. E aí eu te pergunto, qual é a chance de você repetir alguma palavra? Pô, é baixa, certo? 20 palavras? Facinho. Beleza. E se eu pedir para você escrever, em vez de 20 palavras, 1000 palavras? E agora, qual é a chance de alguma palavra se repetir? Aumentou, né? E se eu pedir para você escrever, sei lá, em vez de 1000 palavras, umas 2 bilhões de palavras? Agora, você concorda que a chance de alguma palavra se repetir é muito maior, certo? Agora, vamos deixar isso mais complexo? Agora vai ter a ver com o tema das nossas discussões, eu juro, tá? E se eu te pedir o seguinte? Escreva 2 bilhões de letras, uma seguida da outra, aleatoriamente também, sendo que você só pode usar 4 letras. A, C, T e G. Só essas 4. Beleza? Tipo, na ordem que vier na sua cabeça. Então você digita lá, sei lá, A, C, T, A, G, G, A, G, bilhões de letras aleatórias, sem espaço. Isso daria mais ou menos 805 mil páginas. Isso dá mais ou menos 560 bíblias. T, D, T, A, G, 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 A. Agora eu te pergunto, e se a gente analisar essa sequência maluca de letras? Qual é a chance de uma sequência se repetir mais de uma vez? Se você não chegou a essa conclusão sozinha, eu te adianto, as chances são enormes. Por que eu tô falando isso?
O DNA de uma planta é formado por bilhões de bloquinhos que se repetem também, sendo que só existem 4 tipos de bloquinhos diferentes. Esse é o código genético que toda planta tem dentro de si. O CRISPR mira uma combinação específica do DNA, mas a chance de existir mais de um trecho exatamente assim, igual, são enormes. E o resultado disso pode ser desastroso. E é disso que a gente vai falar agora. Uma desvantagem no uso do CRISPR. O efeito fora do alvo. Só lembrando rapidinho, o CRISPR é uma ferramenta para cortar o DNA em uma região específica. E ele é usado para editar a sequência do DNA, ou seja, colocar, tirar ou substituir nucleotídeos, que são as letras que compõem a sequência do DNA. Os 4 tipos de bloquinhos, que são as letras A, C, T e G. Beleza? Beleza. E para fazer isso, é preciso que o CRISPR mire em um alvo, em um trecho específico do DNA. Nesse ponto você deve estar se perguntando, mas como que os cientistas fazem para cortar especificamente o trecho de DNA que eles querem? Basicamente, resumidamente, eles definem uma sequência de 24 nucleotídeos, beleza? 24 bloquinhos, as tais letrinhas que eu falei para vocês. E eles injetam o CRISPR que acerte nessa sequência de 24 letras na célula daquela planta, com uma microagulha mesmo, tipo minúscula. Aí o CRISPR vai lá, encontra a fita do DNA e procura aquele trecho específico. Quando ele encontra, ele corta essa parte do DNA. Por isso que dizem que o CRISPR é uma ferramenta precisa de corte. Você edita exatamente a parte do DNA que você deseja. Até aí, beleza, tudo bem. Mas existem evidências de que não é só esse trecho-alvo que vai ser editado pelo CRISPR. Bom, não é verdade que o corte com esse método vá ser feito num só lugar. Aqui quem fala é o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo que já foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E vejam que a gente está falando aqui de amputação de parte do código genético. É verdade que vai haver sempre uma identificação precisa de uma determinada sequência, de uma determinada quantidade de nucleotídeos, os tais bloquinhos, que vão orientar o corte. Assim como é verdade que o desejo de corte num determinado lugar tende a determinar cortes em outros locais, porque aquela sequência se repete em outros locais. Isso pode levar a uma reacomodação do genoma, a uma reordenação de funções que são dependentes dos locais onde os cortes que não estavam previstos foram feitos. Os efeitos são impossíveis de serem previstos e os seus efeitos talvez só venham a ser percebidos no futuro. Não há possibilidade de que se possa justificar os riscos do futuro em função das economias do presente. Resumidamente, é isso que ele falou. O CRISPR tem um alvo específico no DNA. Isso é bem verdade. E isso acontece. O corte daquele trecho de DNA vai acontecer. Mas também é verdade que existe uma identificação desse mesmo trecho em outras partes do DNA. Porque, como eu disse, uma mesma sequência de DNA pode existir em vários trechos do DNA, uma vez que ele tem bilhões de bloquinhos. E a consequência disso é que pode gerar cortes em outros pontos do DNA. A gente conversou também com a Sara Agapito, uma geneticista do GENOC, Centro de Biossegurança da Universidade Ártica da Noruega. Porque o CRISPR, ela é na verdade um complexo enzimático. Um tipo de proteína. E ela corta só o DNA, né? O reparo desse DNA é feito pelo mecanismo da célula. São vias similares a qualquer reparo de DNA. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz as nossas linhagens de milho, a gente tem 500 mil células, e quando a gente expõe elas a CRISPR, a gente tem aí mais ou menos uns 20 tipos de mutações que a gente consegue obter. Então, a gente não tem uma mutação, não acontece sempre igual na mesma célula. A grande conquista do CRISPR, e eu acredito que seja revolucionário, é o fato de você poder chegar no alvo que você quer mudar. Com a transgenia a gente não conseguia, era aleatório essa inserção dentro do genoma. O CRISPR, ele consegue guiar, né, você consegue guiar ele até a sequência, o gene que você quer alterar. Duas questões em relação a isso. Uma,
24 nucleotídeos Os tais bloquinhos. é muito pequeno. A gente vai ter 24 nucleotídeos repetitivos no nosso genoma só por estatística, né? Então, assim, os pesquisadores têm que fazer um trabalho muito bom de achar de bater o que eles querem mudar com algo que não existe em outro lugar no genoma. Esse requisito de 24 é muito frágil, porque você pode encontrar outros 24 iguais que não sejam o seu alvo. E o segundo ponto é que esse pareamento ele é promíscuo. Então, se tiver 1, 2, 3, 4 diferentes, ele ainda assim vai grudar e vai clivar. Em outras palavras, o CRISPR sempre quebra essas sequências de 24 letras, certo? Mas ele não é muito rigoroso. Se tiver 23, ou 22, ou 20 letras na mesma ordem, mais ou menos, ele gruda no DNA. Em outras palavras, ele faz o pareamento. E corta aquele trecho de DNA mesmo assim. Por isso que ela chamou de pareamento promíscuo. Então, eu gosto sempre de falar assim, o CRISPR, ele é alvo, você vai conseguir mudar aquilo que você quer, mas ele não é preciso. Existe muita chance de mudar outras coisas. E essas outras coisas precisam ser verificadas. Isso que eles estão explicando se chama efeito fora do alvo. A possibilidade que o CRISPR tem de cortar também outra parte do DNA, que não seja aquela que você quer. E as consequências desse efeito fora do alvo podem ser mutações em locais do DNA que a gente desconhece completamente, gerando características desconhecidas naquela planta. Que outras características e que outras alterações podem ter sido realizadas com cortes que ocorreram em outros locais. E isso nós não sabemos. Porque para isso nós teríamos que fazer um acompanhamento por completo de toda a fita do DNA, procurando todos os locais onde aquela sequência de nucleotídeos pudesse se repetir e identificar todos os pontos onde ocorreram alterações e conhecer as funções daqueles espaços, daqueles pedaços do DNA e conhecer as relações entre aqueles espaços, aquelas informações genéticas e outras partes do genoma. E esse conjunto de rebatimentos é simplesmente muito demorado e muito caro. Então o efeito fora do alvo existe, mas ainda a gente não tem dimensão completa dos tipos de problemas que ele pode causar. Mas pode ser sim um perigo, porque você acaba criando organismos com algumas mutações desconhecidas. Então realmente o CRISPR não é tão preciso assim. E as possíveis desvantagens dessa ferramenta não param por aí não, tá? A técnica de CRISPR realmente é revolucionária e traz muitos benefícios para a produtividade no campo. Mas será que não existem desvantagens no uso dessa ferramenta de edição genética? Eu citei um dos problemas, o efeito fora do alvo. Mas e se a gente levar em consideração as consequências sociais, políticas e ecológicas dessa técnica? Agora eu vou fazer algumas reflexões sobre os problemas que os pesquisadores que nós entrevistamos apontam sobre a edição genética com o CRISPR. Bora? Sem dúvida nenhuma, fazer engenharia genética com o CRISPR é muito mais simples que qualquer técnica de transgenia. Ele é tão barato que nos Estados Unidos tem até pessoas praticando edição genética em suas garagens e escolas comprando kits de edição de genética para aprenderem em sala de aula. E é muito mais acessível a tecnologia. Essa voz é da Santuza Teixeira, professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, na área de agricultura, melhoramento genético para produção aumentada, resistência à praga, resistência à seca e melhoria de conteúdo nutricional, é uma mudança muito importante, porque vai tirar das mãos dos grandes conglomerados. Para mim, esse é o ponto principal. Porém, quando se fala em agricultura, pode ser que essa técnica tenha o mesmo destino que os transgênicos tradicionais. Já se pensava que haveria uma democratização com os transgênicos. Não houve. Essa é a Nayara Bittencourt, advogada, doutoranda em Direito da Federal do Paraná e integrante da organização Terra de Direitos.
Não houve uma concentração. A gente percebe, por exemplo, uma redução do mercado de sementes mais concentrada na década de 90 para a década de 2000. Então, houve uma concentração. Já nos transgênicos se anunciava isso, né? Mesmo o milho, né, que é uma planta agrícola, é da Bayer, é um milho desenvolvido pela Bayer. Então, eu acho extremamente difícil que outras empresas democratizem o mercado, até porque provavelmente vai ter uma regulação sobre patentes sobre isso, ainda não tem. Mas provavelmente o direito não vai passar à margem disso. Deve ter alguma regulação sobre propriedade intelectual e sobre patentes. Se o transgênico tem patente, obviamente as novas técnicas de edição genética também terão patentes. E essas patentes, elas têm proteções jurídicas, né? No caso dos transgênicos, é possível que uma empresa desenvolva alguma variedade de alimento e cobre uma taxa, chamada royalty, uma taxa pelo uso daquela planta, além de poder impedir que outros grupos, públicos ou privados, possam desenvolver plantas usando a mesma tecnologia, ou cortando os mesmos genes. Isso acontece com variedades de soja desenvolvidas pela multinacional Monsanto, por exemplo, que por cerca de 20 anos cobra royalties de agricultores que usarem suas sementes em suas lavouras. No Brasil existe a Lei de Cultivares, que regula os direitos autorais, por assim dizer, dos agricultores ou cientistas que criam novas variedades de plantas. Por mais esquisito que seja, os seres vivos criados a partir de transgenias não se encaixam nessa Lei de Cultivares, mas sim na Lei de Patentes. Ou seja, um ser vivo pode ter dono, e o dono pode decidir quem tem direito ou não de criar esse ser vivo. E pode cobrar taxa para conceder a licença de criar um ser. E esse ser lhes rendem na casa dos bilhões. Por isso que uma das preocupações da Nayara e de outros pesquisadores é que a técnica de CRISPR pode gerar uma concentração de renda e de recursos nas mãos de poucos. Agora, saindo um pouco da área social, será que o uso do CRISPR tem algum impacto ambiental? O Francisco Aragão argumenta que essas novas tecnologias ajudam na conservação do ambiente. Esse esforço ele só é possível com tecnologia. O Francisco é engenheiro agrônomo da Embrapa, doutor em ciências biológicas pela Universidade de Brasília e é o criador do feijão transgênico. Porque sem tecnologia, o que vai acontecer? A demanda no mundo aumenta por comida. Então, havendo demanda, sem tecnologia, vai haver uma pressão por aumento de área. Aí sim é um grande problema, porque você vai invadir as áreas nativas. Esse é o problema maior que eu vejo. E existe uma demanda global, né, com o crescimento aí da Índia e da China, nós vamos ter um crescimento alarmante por alimentos. Né? E o Brasil, como é um grande produtor, vai ter, se não tiver tecnologia para aumentar a produtividade, ou seja, aumentar a produção nas áreas que já estão abertas, então, aumentar cada vez mais a produção aqui, com a existência dessa demanda, vai haver uma pressão por aumentar a área. Mas e se eu disser que essas plantas editadas podem afetar as plantas de fora daquela área cultivada? A princípio não faz sentido, né? Mais ou menos. Uma lavoura não é algo isolado do mundo. Um milho, por exemplo, para se reproduzir, ele precisa cruzar com outro pé de milho. A flor macho, então, libera o seu pólen no vento e esse vento leva esse pólen para a flor fêmea de outro pé de milho. Assim, o milho editado geneticamente é capaz de se reproduzir com outro milho de fora, mesmo que ele não seja fruto de edição genética. Então, o DNA desses milhos editados podem contaminar o DNA de milhos nativos, ou até os milhos que estão plantados em pequenas propriedades de camponeses e comunidades tradicionais. E isso não acontece só pelo ar, tá? Existem plantas que se reproduzem pela água, pela ação de polinizadores tipo abelhas. E isso provoca essa mistura de DNAs nativos com aqueles criados em laboratório. E isso já aconteceu diversas vezes com o milho transgênico. Por exemplo, a gente publicou no início do ano um estudo. Esse é o Gabriel, engenheiro agrônomo e assessor técnico do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata.
É um estudo que a gente fez no semiárido, tem todos os estados, né, na verdade de Minas para cima, né, com mais de mil amostras de milho crioulo que a gente testou. Crioulo é o nome que a gente dá para as plantas que são mantidas por gerações por agricultores, principalmente minorias étnicas e comunidades isoladas, o oposto de organismos geneticamente modificados. 1000 amostras de milho crioulo que a gente testou, né, exatamente procurando contaminação. De DNA transgênico, no caso. Né, então tem os dados ali mostrando que a contaminação das sementes crioulas, né, pelo transgênico não é um evento pontual e que está amplamente disseminado exatamente em função desse descontrole, né? Uma vez que é liberado o transgênico, você não tem nenhum tipo de controle ou de segregação, né, ou mesmo de informação, né, da semente que é vendida nas casas agropecuárias. Né? Então isso são fontes, né, de contaminação que mostram que esse problema está disseminado, que era um dos alertas feitos lá atrás também, né? E se isso aconteceu com os transgênicos, imagina com as plantas editadas por CRISPR. O próprio Gabriel disse que isso pode se intensificar com o uso dessas novas tecnologias de edição genética. Tem estudos ou alertas, né, até publicados assim, em Nature, esse tipo de coisa, dizendo que esse tipo de contaminação ela pode ter uma escala ainda maior, né, em função do tipo de tecnologia que é embutido. Porque em poucas gerações você pode transmitir, né, para uma população inteira uma determinada característica, né, via CRISPR, né, ou pelos impulsores genéticos, né. Então isso pode acelerar, né, esse tipo de contaminação. E além de contaminar o DNA de lavouras de comunidades tradicionais, esse cultivo pode ter impactos nas plantas nativas, as selvagens mesmo. Tem também alertas sendo feitos no sentido que esse tipo de tecnologia foi aprovada no Brasil, né, mas o que garante que uma lagarta, né, que foi editada ou que vai receber uma dosagem de um produto, né, para reverter a resistência que ela tem a um determinado transgênico, que isso não pode passar a fronteira para o Paraguai, por exemplo, né, ou para a Bolívia, sabe? Então tem essa questão transfronteiriça que está colocada também, mas de fato tem essa preocupação que o Brasil tem algumas espécies de algodão nativo, né, que são originárias do Brasil, e tem as grandes monoculturas de algodão. Né, qual que é o risco de um algodão transgênico que eventualmente vai ter uma dessas tecnologias embutida cruzar com o algodão nativo? O algodão nativo é polinizado por uma série de abelhas também, né, que só acontecem aqui. Então, sabe, tem uma coisa da própria ecologia, né, em cadeia que não tá determinada, né, como que vai ser, não está sendo estudada. Você já deve ter visto aquelas cadeias alimentares onde um ser vivo se alimenta dos outros, né? Mais do que isso, no ambiente natural, os animais e as plantas interagem de várias formas e muitos dependem um dos outros. Se um vegetal é modificado, ele pode afetar todos os seres vivos que interagem com ele. Se o algodão nativo sumir, por exemplo, ele também pode afetar a abelha, que depende dele, que pode fazer falta para outras plantas que dependem daquela abelha para serem polinizadas. E essas plantas podem servir de alimento para outros animais. E esses animais podem ser importantes para, sei lá, adubar o solo ou controlar a população de espécies invasoras e por aí vai. O efeito em cadeia ecológica está feito e é muito complicado de ser resolvido. E esse foi um panorama dos principais problemas que o uso do CRISPR pode causar na produção de alimentos. Mas como a gente pode regular isso? Como as leis devem mudar para evitar que esses problemas aconteçam? É o que a gente vai discutir agora. Quando um assunto envolve progresso da nação e riscos à saúde ou ao ambiente, a gente está falando de assuntos que afetam a população como um todo. Para isso, então, a gente deve fazer leis que controlam e regulam isso. A gente vai entender como o CRISPR se enquadra dentro da lei brasileira. No começo dos anos 2000, um dos assuntos mais falados dos jornais foi a clonagem. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem que vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Todas as ovelhas parecem iguais, mas Dolly, um jovem animal de 7 meses, é mais igual do que todas as outras. Dolly é a irmã gêmea do próprio pai, uma cópia genética, um clone.
com o surgimento da primeira ovelha clonada por cientistas, a manipulação genética alcançou um outro nível. Com isso, os especialistas do mundo todo ficaram preocupados com os problemas que a manipulação genética poderia causar. A nova técnica de cópia genética vai ajudar a produzir melhores medicamentos e a combater doenças, mas, em princípio, abre também a porta do absurdo. A gente precisava estabelecer regras para uma ciência tão poderosa assim, né? Como diz o tio do Spider-Man, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, a partir disso, em setembro de 2001, foi criado o Protocolo de Cartagena, que, aliás, por coincidência ou não, foi um mês antes da estreia da novela da Globo que falava sobre um organismo geneticamente modificado, o clone. Enfim, o Protocolo de Cartagena é um tratado ambiental com uma série de medidas que países devem tomar para proteção adequada em relação à transferência, manipulação e o uso de organismos vivos modificados geneticamente. O Brasil assinou em 2003 e hoje faz parte dos 130 países signatários do Protocolo de Cartagena, diferentemente da Argentina e dos Estados Unidos, por exemplo. E inspirada no protocolo, em 2005 foi aprovada no Brasil a Lei 11.105, que é conhecida como a Lei de Biossegurança. Eu recomendo muito que você jogue aí no Google e dê uma lidinha nessa Lei de Biossegurança. Essa lei define normas de segurança e os mecanismos de fiscalização dos organismos geneticamente modificados, ou os OGM, para os mais íntimos. Como diz no artigo 1º, essa lei tem, abre aspas, como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Fecha aspas. Esse tal princípio da precaução é um termo dentro do direito ambiental. Basicamente ele diz o seguinte: se você não conhece os resultados negativos das suas ações, é melhor não fazer. Isso faz muito sentido, certo? Muito sentido dentro da área ambiental principalmente, já que os danos podem ser sempre enormes, às vezes irreversíveis, ou muito maiores do que a gente pode consertar depois. Por isso, essa lei de biossegurança ela estabelece uma regulação para todos os estudos e a comercialização dos organismos geneticamente modificados, os OGMs. E aí, para tornar o processo seguro, no artigo 3º, ela diz que todos os interessados a trabalharem com os OGMs deverão requerer autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Ou seja, se você quiser, estudar, plantar ou comercializar qualquer OGM, você vai ter que primeiro consultar a CTN-Bio, que é um grupo formado por 27 especialistas com o objetivo de dar uma força para o governo federal poder tomar decisões dentro dessa área de manipulação genética. A CTN-Bio foi criada justamente por causa da lei de biossegurança que eu falei para vocês agora. E são eles quem avaliam, aprovam ou reprovam essas pesquisas com OGM. Se você quer pesquisar OGM, tem que passar pela CTN-Bio. Se você quer comercializar OGM, tem que ser aprovado pela CTN-Bio. Aliás, tô falando aqui OGM toda hora, né? Mas a lei de biossegurança também tem essa função de definir o que é um OGM. Uma das definições diz o seguinte: artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se organismo geneticamente modificado, OGM, organismo cujo material genético, DNA, RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Eu vou repetir. Qualquer técnica de engenharia genética. Beleza? Beleza. Agora que eu sei que você já está manjando do assunto, me diz então, os alimentos feitos por transgenia, se enquadram nessa lei? Vou dar um tempo para você pensar. Se você disse sim, acertou. Porque o DNA dele foi modificado geneticamente, certo? Certo. Então vamos para a segunda pergunta para ver se você está prestando atenção mesmo. As plantas feitas com o método CRISPR se encaixam nessa lei? Vou dar um tempo para você pensar de novo. Se a sua resposta foi sim, você tá certo. Mas
não é assim na prática. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Em 2018, a CTNBio criou a Resolução Normativa 16, tipo uma lei interna, que é controversa. Porque a Lei de Biossegurança define o que é transgênico. Essa é a Sara Agapito, geneticista do GENOC, Centro de Biossegurança da Universidade Ártica da Noruega. Porque a Lei de Biossegurança define o que é transgênico. E essa normativa quer definir o que é novas tecnologias de... O que na normativa chama de TIMP, sigla de Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão. Só que definir TIMP não resolve, do ponto de vista legal, é irrelevante, porque o que gera a demanda legal é a definição de OGM. Então calma, peraí, muitas siglas, vamos lá. Resumindo o que a Sara disse. Nessa Resolução Normativa 16, feita em 2018 pelo pessoal da CTNBio, o pessoal da CTNBio colocou as novas técnicas de edição em outra categoria. Portanto, depois dessa normativa, os transgênicos e clones, esses continuam sendo considerados OGM, beleza? Mas, quando se usa o CRISPR, não é mais considerado OGM. Agora ele faz parte de outro grupo, os TIMP, que são essas tais técnicas inovadoras de melhoramento de precisão. Tá, mas qual é o problema disso, na prática? Bom, pensa aqui comigo então. Voltando, a Lei de Biossegurança, que eu citei lá atrás, diz que quem precisa passar pela aprovação da CTNBio são os organismos que estão enquadrados como OGM, certo? Se os organismos modificados por CRISPR não são mais OGM, então não precisa mais passar pelas análises, pelos estudos de impacto ambiental, pelo monitoramento que os OGMs passam. Simplesmente são rapidamente aprovados para serem comercializados, distribuídos e cultivados. Nós temos um organismo geneticamente modificado que é dito como não sendo geneticamente modificado e que, por não ser geneticamente modificado, é dispensado das análises de risco previstas na Lei de Biossegurança. Esse é o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo que já foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTNBio. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque impede a análise de riscos, porque dispensa empresas independentes, órgãos de governo independente, de ter acesso às informações, e dispensa a empresa que fez a modificação genética de apresentar estudos de impacto prévio, uma avaliação prévia completa das possibilidades de desdobramentos daquela modificação. Segundo, porque elimina a possibilidade de monitoramento da evolução daquele organismo alterado no meio ambiente, no mundo real. E terceiro, porque anula a possibilidade de responsabilização dos agentes promotores daquela modificação, dos agentes difusores daquele produto geneticamente modificado, e os impactos e os danos que possam, em função dessas atitudes, causarem para terceiros. E isso é o mais grave. Ainda mais nesse momento onde há um crescente interesse em organismos minúsculos, em micro-organismos geneticamente modificados. Quando essas modificações genéticas são efetuadas, por exemplo, numa vaca, num boi, para que eles deixem de ter chifre, por exemplo, já que o chifre causa manchas na carne quando os animais vão para o abate, se surgir alguma anormalidade nesse animal geneticamente modificado, se a vida do animal vier a ficar dificultada em função de uma transformação qualquer, ou se a vida dele for encurtada, por exemplo, isso você vai ver. As observações do animal no mundo real vão permitir identificar efeitos colaterais que, no caso dos micro-organismos, são invisíveis. No caso da edição genética em micro-organismos, nós não vamos ficar sabendo de nada. Nós vamos perder qualquer rastro para acompanhamento dos problemas iniciais. Nós vamos perder a possibilidade de saber o que está e o que estará acontecendo até que os acontecimentos determinem dramas, determinem problemas que não possam ser escondidos. E os benefícios? De quem são os benefícios? Bom, eles são das empresas, porque elas economizam na análise de risco e ainda capitalizam os ganhos.
Bom, por tudo isso é indispensável que se mantenham as análises de risco e que se reavalie a RN16. Parece, assim, porque a interpretação é muito, assim, é incrível. Essa é Nayara Bittencourt, advogada, doutoranda em Direito pela UFPR e membro da organização Terra de Direitos. Ela fala como a Resolução Normativa 16 avaliou que dentro da Lei de Biossegurança, os transgênicos seriam as técnicas de RNA ou DNA recombinante. Então, como não tem DNA ou RNA recombinante nas técnicas de engenharia genética, tipo CRISPR, então automaticamente não são OGMs. Bom, mas o protocolo de Cartagena fala em OVMs, em organismos vivos modificados, que pode ser qualquer coisa. Então, assim, eles interpretam, realmente há uma manobra ali na própria Lei de Biossegurança, que eu fico pensando se eles já anteciparam, ou se houve um aproveitamento agora dessa brecha. Então, não é OGM. Então, como é que não é OGM se é OVM pelo protocolo de Cartagena? Então, é uma contradição ali normativa muito grande. Por outro lado, existem cientistas que não concordam aí com a visão que a Nayara trouxe pra gente. Existem cientistas que não veem problema em abrirmos mão de estudar melhor aquele organismo antes de ele ser lançado no mercado. Porque o aprimoramento genético das plantas precisa ter maior agilidade para a gente poder produzir alimento para todo mundo. Assim argumenta o Francisco Aragão, que é engenheiro agrônomo da Embrapa e é o criador do feijão transgênico. Então, ou você vai regular tudo e falar, olha, né? Porque a natureza faz mutações o tempo todo. Quando se lança uma nova variedade, por que ela é nova variedade? Porque o genoma dela é diferente. Qual é a diferença? Ninguém tem a menor ideia. Então, nós vamos sequenciar todas as novas variedades. Se a gente fosse fazer isso, sabe o que iria acontecer? Nos colocar numa situação de tremenda insegurança alimentar. Tá? Porque a geração de uma nova cultivar, pelos métodos convencionais, iria demorar muito. Eu acho assim, bem razoável a decisão da CTNBio, já que a planta inicialmente é transgênica, né? E nós temos uma lei de biossegurança voltada só para isso, eu acho que é bem razoável a gente deixar como está esse processo, de passar por uma avaliação como está na RN16, uma avaliação simplificada, em que você mostra que a planta não é transgênica, não tem efeito, só tem o fenótipo que se buscou, né? Então, eu acho que isso é bem razoável. Para finalizar, eu vou deixar vocês com uma reflexão do Gabriel Fernandes, que é um engenheiro agrônomo e assessor técnico do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. As pesquisas de desenvolvimento da biotecnologia, né, seja o transgênico convencional, as novas biotecnologias, elas estão embutidas num conjunto de valores sociais ligados ao progresso tecnológico, ligadas e baseada no fundamento do controle da natureza. Então, assim, a gente vai desenvolver sementes que vão aumentar a produtividade da agricultura brasileira, vão ajudar na exportação e, portanto, na balança comercial. Então, esse é um tipo de valor social, né? A forma como você entende a finalidade da pesquisa. Agora, eu entendo que a pesquisa ou atividade científica que vai avaliar riscos, né, o que vai avaliar a questão da segurança desses produtos, ela está dentro de um outro conjunto de valores éticos sociais, que é o valor da precaução, o valor, por exemplo, da justiça social, valores da soberania alimentar. Então, elas vão olhar para a mesma tecnologia a partir de um outro enfoque. E, para isso, as metodologias adotadas por cada um desses universos de valores, elas são diferentes. Então, você não tem como você fazer análise de risco a partir dos valores sociais, né, do progresso tecnológico e das metodologias usadas para o desenvolvimento da tecnologia. Então, quem faz pesquisa em biotecnologia pode tirar conclusões, evidentemente, sobre a utilidade da planta, a performance agronômica, esse tipo de coisa, mas ela não pode tirar dali conclusões sobre o risco daquela planta, porque a pesquisa não foi orientada para aquilo. Bom, dito isso, eu queria agradecer você por nos ouvir até agora. Eu espero ter ajudado a fazer você entender quais são os assuntos mais sensíveis dentro desse tema.
E eu espero que você não pare de estudar sobre isso por aqui não, viu? Tem muito conteúdo na internet falando sobre isso, tem inclusive uma série da Netflix falando sobre como o CRISPR é usado em seres humanos, em animais, como isso pode ser perigoso se usado nos seres humanos. Eu vou colocar várias recomendações aqui no link do post, beleza? Esse episódio ele fez parte da Assembleia Brasileira sobre a Edição Genética, e ele faz parte de uma iniciativa global da Universidade de Canberra, na Austrália. A ideia desse projetão mundial é a realização de uma série de assembleias cidadãs nos 5 continentes, e nessas assembleias são discutidas as possibilidades e questões críticas que envolvem o uso da tecnologia do CRISPR. O objetivo é que sejam feitas reuniões de cidadãos, pessoas comuns como eu, como você, e que dessas reuniões saiam encaminhamentos das decisões que foram tomadas por esses cidadãos participantes das assembleias, para que todo mundo possa contribuir para a construção de normativas, de leis, não apenas a nível nacional, mas também alimentar os organismos internacionais sobre esse assunto. No caso do Brasil, vários pesquisadores organizaram essas reuniões, selecionaram 27 pessoas de forma aleatória. Foram 27 cidadãos das diversas regiões do país. Tinha motorista, educador, empregada doméstica, etc. Essas pessoas foram selecionadas de modo a representar a diversidade da população brasileira. Durante 4 dias de debate, nessa assembleia, essas pessoas tiveram a possibilidade de se informar, de trocar informações com cientistas, com atores da sociedade civil que são engajados com essa discussão. E também puderam debater entre si, debater sobre decisões importantes relacionadas à adoção ou não da tecnologia CRISPR. E é aí que esse podcast entra. Eu produzi ele para ajudar a informar melhor essas pessoas sobre essas questões. Além disso, eu também participei do encontro deles. Eu fiz parte da mediação, fiz umas provocações, respondi pergunta, fiz piada, foi muito massa. Conheci uma galera muito gente boa e que estava engajada para discutir isso. A Assembleia Cidadã sobre Edição Genética foi uma das primeiras experiências de Assembleia Cidadã realizadas no Brasil. E isso torna esse projeto ainda mais inovador. Isso foi até notícia em tudo que é jornal, procura lá no Google, Assembleia Cidadã sobre Edição Genética. As Assembleias Cidadãs são um tipo de inovação democrática. Elas foram desenvolvidas por pesquisadores da área de ciência política nas últimas 3 décadas. E o objetivo dela é criar formas novas de participação política, de forma que os cidadãos construam, façam recomendações para governantes e jornalistas de questões que são complexas, que afetam todo mundo. Essas assembleias existem para que a democracia aconteça para além das urnas eletrônicas, sabe? Para que o povo participe de decisões na prática. Inclusive, esse sistema foi adotado com sucesso em vários países, tipo Canadá, Irlanda, Bélgica e Austrália. A Assembleia Cidadã Brasileira sobre Edição Genética integra o projeto Divulgação e Deliberação, uma Assembleia Cidadã Global sobre Edição Genética, financiado pela CNPq e coordenado pelos professores Yuri Castelfranc e Ricardo Fabrino Mendonça, ambos da UFMG. As entrevistas do podcast foram realizadas por Felipe Mendes Mota, com suporte técnico de Matheus Ferrari. O roteiro, locução e edição foram feitos por mim, Lucas Andrade. Muito obrigado por ter ouvido, até logo, ou quando tivermos mais fichas.